Olá, bom dia. Meu nome é Milta Margarete Barbosa. Eu sou aluna do oitavo período do curso de licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Ouro Preto. Sou aluna do docente Dr. Queiroz Neto, né? E hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre matriz energética e o desenvolvimento, né? Principalmente considerando o nosso país, né? O Brasil. Então, eu fiz alguns slides aqui que eu vou estar passando para vocês acompanharem aqui minha apresentação, né? Então, a matriz energética brasileira, né? Uma análise aí perante a ANDC e a ODS de número 7, um dos saltos mais formidáveis do desenvolvimento das fontes energéticas se deu quando a matemática e a engenharia assumiram um papel central na busca de novas fontes primárias e secundárias e na evolução das formas de obtenção de energia. Esse trabalho foi um trabalho de Bruno de Souza Carmona e José Roberto Kassai, né? Então, eles começam aqui falando sobre a importância da matemática, engenharia e desenvolvimento aí dessas novas fontes energéticas. Dentre os combustíveis fósseis, o carvão mineral deu início a uma nova era de energia, substituindo a lenha utilizada nas máquinas, e com isso, né, nasce um novo começo para a história da energia no mundo, né? Exemplo desse protagonismo eu coloquei aqui, que foi então em 1698, na construção da primeira máquina a vapor por Thomas Savery e posterior aprimoramento da sua eficiência promovido por James Watt, né? Então começa, né, a eclodir esse avanço lá na primeira revolução industrial, e depois nós já vemos aqui a eletricidade, né, que é uma forma de energia secundária obtida a partir de diferentes fontes de energias primárias e distribuída aos usuários finais através de extensas redes de transmissão. Ao longo das últimas décadas, a matriz energética de produção de energia tem se diversificado de forma intensiva, né, devido ao aumento aí do consumo, né, por parte dos usuários. Lembrando que desse trabalho que eu estou aqui apresentando para vocês, eu também desenvolvi, né, um fichamento de todo esse trabalho que eu posso estar disponibilizando, né, para que seja mais uma forma, né, de aprimorar e realmente absorver esse conhecimento sobre a matriz energética, né. Posterior aqui, né, eu vou ter que falar um pouco mais rápido, né, porque tem tempo limitado a aula e são muitas informações importantes, né. Então, aqui eu vou falar, né, sobre uma das principais ações para conter essa emissão do gás carbônico, né, porque aí, com toda essa revolução industrial, com essas novas fases, né, de desenvolvimento na humanidade, também aumentou a poluição, né. Então, o Protocolo de Kyoto, em 1997, é um dos primeiros marcos, né, para já começar a discutir, né, essas emissões de CO2 no planeta. Em uma análise quantitativa, o Protocolo de Kyoto, ele foi feito em 1997, mas entrou em vigor em 2005, fracassou, né, porque os gases estufas, eles cresceram 16,2% no período entre 2005 e 2012. Mas também não podemos deixar, né, conforme está aqui, de mencionar, né, que lá em 1997 já começa a se discutir que esses avanços, onde a energia ela transforma, né, os seus poluentes para o ar, né, emitem seus poluentes para o ar, já começou a ser, né, amplamente discutido aí no mundo. Aí depois aqui eu vou falar para vocês sobre o Acordo de Paris, né, que foi em 2015. Então, de 1997, depois a gente vai ter esse grande marco também em 2015, quer dizer, continua-se tendo necessidade de discutir, né, sobre as matrizes energéticas e as suas formas poluentes, né. Então, esse Acordo de Paris, né, ele foi feito também tentando frear, né, o avanço das emissões de gás, assim como em 1997, né, dentre os assuntos ambientais, propõe combate a essa emissão por meio de utilização de fontes limpas, de 4 energias.
o que exigirá maior diversificação da matriz energética. Ou seja, a partir daqui vocês vão ver que o trabalho, né, desses autores vai começar a dizer sobre algumas formas menos poluentes de energia, né, para distribuição ao usuário. Dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o 7º prevê que, além do investimento de infraestrutura de energia e em tecnologias limpas, os serviços de energia até 2030 sejam oferecidos de forma universal, moderna, confiável e a preço acessível. Ou seja, aqui a gente já vai ver um marco, né, falando sobre esse compromisso com todos, né, que a energia ela é um direito de todos, uma vez que ela é retirada da natureza, que é de todos nós, né? Então é um trabalho bastante complexo. Aqui eu já vou falar mais claramente com vocês sobre a matriz energética brasileira, né? Vou começar a falar mais de acordo com o que os autores nos propõem. Então, aqui, né, já vou falar, então, na década de 70, o petróleo atinge seu auge, né, no Brasil, consolidando-se como principal insumo energético. Naquela época, aproximadamente 45% dos insumos energéticos do país eram derivados desse petróleo, né? Até os anos de 1940, a maior parte da energia produzida no país tinha como fonte a lenha e o carvão, sendo insignificante a presença de outras fontes. Na tentativa de modernizar a sociedade e a economia, vai alterar seu histórico rural. O processo de industrialização teve como uma de suas importantes bases o setor automobilístico, né? Então, a gente vai começar a sair, né, dessa lenha, desse carvão e ir, né, para o petróleo. A partir da década de 50, então, os governos investiram grandes somas na construção de uma malha rodoviária, de modo a estimular o uso de automóvel no país, e com isso cresce o uso do petróleo. Para suprir a crescente demanda por petróleo, foram feitos grandes investimentos em pesquisas. Isso por meio, né, da Petrobras, nossa importante empresa brasileira. Como vocês podem ver, são muitas informações relevantes, né? Eu novamente destaco que eu fiz, né, o fichamento desse texto, e ele está bastante interessante. E, novamente, eu predisponho a enviar, né, para quem deseja assistir a aula. Então, a matriz energética mundial ainda é composta por fontes não renováveis, né, em sua maior parte, como carvão, petróleo e gás natural. Ao se comparar a matriz energética, então, do mundo com a nossa, fica evidente que a nacional, que é a nossa, se destaca em relação à média mundial quando se considera o grande potencial hidrelétrico e os combustíveis originados da biomassa e biodiesel. Então, o Brasil ele tem tentado, né, cumprir com seus acordos aí internacionais em relação, né, ao seu compromisso de frear o CO2, e com isso ele tem investido em biomassa e biodiesel, além do setor hidrelétrico. Mas também mais para frente a gente vai falar sobre os problemas originários também dessas formas de energia diferentes. Aqui já eu vou estar falando com vocês, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. Então, a ONU também, ela tenta, né, fazer com que o mundo reveja suas formas de energia. Então, até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, então, para todos, que nós já falamos. Até 2030, aumentar a participação de energias renováveis. Então, sair dessa questão, né, de petróleo, o gás, né, natural. Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética. Então, esses aí são alguns compromissos da ONU para com o mundo, né? E em relação, eu destaquei aqui porque é muito interessante a gente falar sobre Luz para Todos, porque aí a gente vai entender da onde que surge a necessidade desse programa, né, no Brasil. Então, é desses acordos internacionais de disponibilizar para todos, né, essas fontes de energia, né, e que todos tenham acesso. Então, é com esses acordos internacionais que surge esse programa, como, por exemplo, né, o Luz para Todos, que eu coloquei aqui para vocês, que vocês podem ler mais a respeito no momento oportuno. Eficiência energética. Para que grandes metas globais sejam atingidas, não basta apenas investimento, né? É necessário também a busca crescente por maiores índices de eficiência, né? Então, não basta somente aumentar essa capacidade, né? Tem que verificar se o gerenciamento, né, não vai ser mais poluente do que o necessário, né? Um dos primeiros programas criados, né, para essa consciência, que também é um acordo internacional, é o Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica, que muitos de vocês já ouviram falar do Procel, foi criado em
1985. Aqui eu falo um pouco sobre o Brasil no cenário energético mundial, né? O Brasil destaca-se, né, por causa da abundância de recursos, a custo relativamente baixo, que lhe permite o desenvolvimento de hidrelétricas e a biomassa, que mais para frente a gente vai estar falando também, né, dessas formas de energias que são menos poluentes, né? Acordo de Paris como marco mundial energético, então, né? O Acordo de Paris representa uma nova logística para reforçar o caminho de mudança. Então, mais uma vez, falando sobre os acordos internacionais, né? Energia e desenvolvimento sustentável no Brasil em comparação, né, ao mundo internacional. Então, aqui, como país em desenvolvimento, o Brasil tem um duplo desafio: criar condições para um desejado aumento do padrão de vida de sua população e, ao mesmo tempo, tentar reduzir o crescimento da demanda, sem comprometer o padrão de qualidade de vida, aumentando a participação de fontes renováveis com o domínio tecnológico endógeno, né? Então, aqui é um dos nossos desafios, assim como de vários países. O plano decenal de expansão de energia, né? O artigo 6º, inciso 3º do decreto, então, desse plano decenal, que é um decreto, né, que ele foi expedido através de um decreto, ele fala, né, que para alcançar os compromissos nacionais voluntários, né, porque não foram obrigados a aderir, né, mas tem algumas restrições quem não adere, é preciso expansão da oferta hidroelétrica, da oferta de fontes alternativas, centrais eólicas, pequenas centrais hidrelétricas e bioeletricidade, né? Então, aqui está falando também dos biocombustíveis, né? A meta de ampliar esses biocombustíveis, né? Menos poluentes. É um trabalho muito interessante, né? Matriz energética diferenciada, né? Então, o Brasil, comparado internacionalmente, está tentando, né? Por exemplo, com o etanol, hidrelétrica, mesmo a hidrelétrica tendo aqui várias responsabilidades que são geradas, né? Assim mesmo, o Brasil ainda investe nessa área, né? Matriz energética brasileira, continuando aqui, né? Essa matriz deveria ficar evidente também diante da atenção do mundo, através dos gases do efeito estufa, mas no primeiro momento isso não ocorreu, devido a outra particularidade da realidade brasileira. Então, aqui, esse trabalho começa a falar, então, das queimadas, né, da Amazônia, de grandes áreas, como parte da lógica selvagem de expansão de terras agrícolas. Como a gente está vendo aí, as queimadas, elas já, ao longo tempo, né, vem sendo falado, né? E por que isso dentro dessa matriz energética? Porque muitas das vezes essas queimadas são para plantar, né? Para plantação de itens, né? Para conseguir, né? Disponibilizar aí a biomassa, por exemplo, né? Biocombustíveis, né? Então, essa devastação, muitas das vezes, ela é proposital. E o trabalho vai tratar sobre isso também. Estou passando rápido aqui para não ficar muito extenso, tá? O Brasil não deixou de ser alvo de fontes críticas, sobretudo movimentos ambientalistas, né? Internacionais e nacionais, mas também de setores de academia. Primeiro, durante anos, o alvo foi o desmatamento da Amazônia, como a gente está vendo. O etanol foi alvo de duras críticas por sua suposta insustentabilidade social, né? Que aí vai falar da exploração de mão de obra, desmatamento, que eu acabei de falar com vocês, processo de expulsão de produção de alimentos, por isso seria responsável por aumento de preços, né? Então, tira, né, alguns itens, né, como, por exemplo, vamos citar aleatoriamente, não estou dizendo que é isso, mas, por exemplo, tira o feijão, o plantio de feijão, para colocar esse plantio para dar sustentabilidade ao etanol, por exemplo. Então, aí, com isso, aumentaria o preço do feijão, tá? Isso é apenas hipotético. Mas só para a gente saber que a produção de etanol, ela passa também por responsabilidade com o desmatamento, né? Isso é muito importante a gente não perder de vista, né? Expansão das fontes renováveis e críticas, as próprias hidrelétricas, conforme eu coloquei aqui para vocês, né? Discípulos de uma geração de eletricidade de baixo carbono, tornaram-se vilãs da violação dos direitos dos povos indígenas. Então, para criar essas grandes hidrelétricas, né? Criam-se barragens e atingem as comunidades, né? Invariavelmente. E aí esse trabalho também trata sobre essa questão, né? E é muito interessante que aqui também vai falar sobre o pré-sal,
né, nesse trabalho, as descobertas pré-sal anunciadas em 2007 transformaram a posição do Brasil nas projeções futuras de mercado de petróleo e de gás. O Brasil vai poder substituir suas importações e se tornar um grande exportador. Não há, em princípio, nenhuma contradição inerente na exploração dessas riquezas, né? Mas isso depende de como vai ser tratado, porque senão é outra fonte poluidora. Transportes, né? Então, aqui eu coloquei, né, desse trabalho um pouco sobre essas rodovias e ferrovias, né? A nova particularidade da estrutura de emissões do Brasil consiste no peso do setor de transporte, que isso eu achei um dado muito relevante da época, né? Então, falando que o transporte é responsável por cerca de 47% das emissões do setor de energia, embora participe com 32% do consumo total. Há o peso do transporte rodoviário, responsável por 92% das emissões de CO2 do subsetor de transporte, devido à característica brasileira do uso de caminhões. Então, quando a gente fala de transporte, a gente também tem que considerar essa informação. Desafios no setor de transportes, né? Então, aqui eu vou estar falando um pouco sobre os desafios, né? Que é o aumento da malha ferroviária, melhoria da eficiência dos motores, dos automóveis, e vocês vão ver que logo à frente aqui tem uma informação, um dado, que eu nem sabia descobrir com esse trabalho, né? Que, olha para vocês verem, não sei se vocês lembram, né? O Brasil, ele fez um programa, né? Vamos chamar assim, de baixa no IPI dos veículos, né, que abaixou aquele preço para ter uma venda maior, só que ele não compartilhou dessa experiência de abaixar o preço do IPI e exigir alguma coisa em contrarresposta da questão ambiental, como, por exemplo, na hora de fabricar esse carro, né, ele ser menos poluente, que poderia ter associado essas duas necessidades, né, de venda de veículo, mas também, né, pensando no meio ambiente, né? E isso não foi feito, né? Foi uma oportunidade perdida. Esse aqui é um segundo trabalho, né? Que nós também fomos levados a estudar, né? Da Paula Silveira, ele é de 2017, esse trabalho, e fala sobre os impactos socioambientais das hidrelétricas, né? Então, aqui é um trabalho bastante voltado para as hidrelétricas, tem informações muito relevantes, um trabalho muito, muito instigante a leitura, sugiro também vocês lerem. Fala sobre uma policrise, né, que a crise ambiental, ela é caracterizada por vários problemas, né? E a percepção desses problemas, ela se deu primeiramente devido a questões como a poluição do ar e depois da pobreza, né, esgotamento de recurso natural, desflorestamento e perda da biodiversidade, né? Então, que a crise ambiental ela não tem apenas um marco, né? São várias questões. Esse trabalho é muito, muito interessante a leitura dele. Crise climática existe, fato, muita gente questiona isso, né? E nesse trabalho também tem um pequeno debate sobre se ela de fato existe, né? A autora fala que, sem dúvida nenhuma, há uma crise climática em andamento, né? Principalmente com efeitos aí de emissões antrópicas, ou seja, do homem, né? De gases de efeito estufa, né? Então, para quem gosta de saber, né, de tirar dúvida em relação à crise climática, é interessante ler esse trabalho. Aí fala também sobre a América Latina e as mudanças climáticas, né? São muitas informações, vocês me perdoem, mas são trabalhos muito bons, né? Eu estou tentando ser o mais rápido possível. Então, as mudanças climáticas na América Latina discorre, né? O papel do Estado, né, passando a ser um Estado ambiental, então que todas as questões do Estado deveriam passar primeiro pela questão ambiental, né, e agir em conjunto. Aí a autora, novamente, ela vai falar um pouco sobre o histórico, que eu achei muito, muito legal essa parte, muito boa. É um resumo bem sucinto da história da energia elétrica no Brasil, né? Quando surgiu a primeira questão da eletricidade pública, né? A primeira unidade produtora de energia no Brasil. Então, a autora vai falar sobre esse contexto histórico, é muito importante para a gente entender, né, o que se passa atualmente. Eu já estou chegando ao fim, né?
porque são trabalhos que eles conversam entre si, né? São 3 trabalhos que a gente teve acesso para fazer essa aula e eles conversam entre si, isso é muito interessante. Então, aqui a autora vai citar alguns exemplos de crises energéticas no Brasil, que eu tenho certeza que muitos de nós lembramos, né? O horário de verão, que ele começa lá em 1932, olha que interessante. Essa informação eu não tinha também anteriormente, né? Então, então começa com o horário de verão, que é uma tentativa, né, de diminuir o uso de energia. Depois a gente tem um apagão em 2003. Em 2015, a gente tem o aumento das tarifas, que foi uma forma também de fazer com que as pessoas economizassem. Né? Esse histórico é muito interessante. Impactos das usinas, né? Então, a autora ela vai mencionar aqui para vocês importantes degradações socioambientais das hidrelétricas, né? Que são muitas. Ela cita alguns exemplos, né? Como deslocamento compulsório da população, assoreamento do recurso hídrico, né? E aí ela continua falando, além desses problemas sociais, né, ela vai falar sobre a enorme perda de espécies, fauna, flora, e de grandes áreas que ficam completamente alagadas e perdidas. Né? Aí ela vai citar alguns exemplos, né, de reservatórios que foram considerados grandes catástrofes ambientais, como este de Tucuruí, né, que simplesmente deixa de existir, né, todo um patrimônio ambiental, né, para construir uma hidrelétrica. Depois ela vai citar a construção de Barra Grande, onde o estudo prévio de impacto ambiental esqueceu, né, vamos falar assim, né, de uma grande área de araucárias, né, e com isso destruiu tudo. E também aqui a questão de Belo Monte, né, que eu acho que é uma das mais recentes que vem se discutindo, né, onde várias etnias indígenas são atingidas, né? Aí ela vai falar sobre energia solar, né? E mais uma vez eu peço desculpa pela rapidez, senão fica muito grande a gravação. Ela vai falar sobre energia solar, né? E mesmo sendo uma forma fotovoltaica, ela cita, né, os problemas que se origina a partir desse uso de energia, né? Que é esse painel fotovoltaico, sua baixa durabilidade, eu nem sabia disso, descobri também com esse trabalho, né? Que o painel ele tem pouca durabilidade e para descartar também o custo não é tão barato, não sabia. Né? A conclusão, então, desses trabalhos, por todo esforço, entende-se que a diversificação, né, tem que ter essa diversificação da matriz energética, deve-se priorizar as fontes renováveis, né, modificação dos grandes empreendimentos com impactos socioambientais, como as hidrelétricas, a fim de produzir energia por setores, exemplificada por algumas das experiências trazidas nesse estudo, ou nestes estudos, né? E aqui eu coloquei para vocês, por último, as referências, né, dos 3 trabalhos que nós utilizamos para estar aqui demonstrando para vocês essa matriz energética associada ao mundo, mas de modo especial ao Brasil, né, as suas dificuldades, superações, né, pontos negativos, outros positivos, mas sempre tentando, né, atingir aí as metas de não poluir o meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado. São trabalhos muito bons que eu recomendo a leitura. E mais uma vez reafirmo aqui que todo o trabalho foi fichado, né? Fiz o fichamento desses 3 trabalhos, que fica bem mais fácil de entender, né? De explorar essa leitura de forma bastante produtiva. Um grande abraço, até mais. Vou estar parando aqui a apresentação. E vou estar parando a gravação. Até mais para todos vocês.